Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai somar muito na sua vida. Meu nome é Tati Rodrigues e é um prazer ter você por aqui. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like no nosso vídeo. Rogério Lins, prefeito de Osasco em 2 mandatos, secretário de Esporte e de Lazer de São Paulo e agora segue sua próxima jornada. Também é pai, marido e eu já estou sabendo que gosta de jogar bola e de dar uma dançadinha. Muito obrigada pela sua presença aqui. Sei que sua agenda é corridíssima, mas eu estou muito feliz de te ter aqui hoje. Oi, Tati, cumprimentar todos que estão nos acompanhando também. É um prazer estar aqui com vocês, eu também estou muito feliz. Eu já te passaram algumas informações privilegiadas aí sobre as coisas que eu gosto. E eu tô aqui para responder todas as perguntas, Então, vamos né? lá. Mas o Rogério é um cara simples, né? Um filho do seu Uriel e da dona Carolina, que são os meus alicerces, né? Meu pai e minha mãe são vivos, mais de 80 anos, vivem super bem, mais de 57 anos juntos. Sou pai da Beatriz e da Fernanda, Lindo. minhas filhas, que são as minhas pedras preciosas, casado com a Aline há 18 anos. E ainda sou pai de 2 cachorras também, 2 pedras. Muitas mulheres na sua vida, já Muitas. sinto que a demanda é grande para organizar todas essas emoções, não? E você sabe que naqueles períodos mensais Ai, de Jesus muita amado. tensão, você sabe que a família se organiza e todo mundo tem na mesma semana, Minha né? nossa! Então essa é a semana que eu tenho que ficar bem zen e controlar. Isso é um desafio para todos os homens, né? Que são rodeados de muitas mulheres. Imagino para você que vem de um lugar de tanta tensão. Mas vamos fugir um pouquinho da política e vamos falar da base do Rogério. Onde que você nasceu? Você é de Osasco mesmo? Uhum. Me conta um pouco daqui. Onde que você nasceu ali em Osasco? Quem é o seu meio e como isso chegou a influenciar na sua carreira política? Você nasceu para ser político? Eu nasci em Osasco, né, num bairro chamado Jardim de Abril, um bairro periférico da nossa cidade, bem na Nossa. divisa ali com São Paulo, Rio Pequeno, Butantã. Meus pais tinham uma vida muito simples, eu não tive uma infância tão fácil, né? Eu tive que começar a trabalhar com 11 anos de idade com a minha mãe, ela vendia roupa, ela era sacoleira. Nossa. E eu falo isso com muito orgulho, tá? Minha mãe comprava roupa Quantos desafios. na José Paulino, no Brás, né? Tinha época do ano que ela ia para Serra Negra e a gente revendia na nota promissória. Eu ajudava a minha mãe carregando sacola, preenchendo os documentos para ela, né? Então, uma família que sempre se esforçou bastante para cuidar dos filhos, mas que sempre nos ensinou que a gente tinha que correr atrás das nossas coisas, né? Então, eu agradeço muito a educação. Tive uma educação bem rígida, porque eu fui muito arteiro, né? Ai, sério? E eu vivia num bairro complicado. Então, se minha mãe não pegasse no meu pé... Você acredita que essa base da educação aqui, com esses pais mais bem orientados a ser mais rígidos com seus filhos, dá mais estrutura? Porque a gente vê que, culturalmente, dentro dos bairros, a gente vê um lugar que nem sempre os pais, eles têm essa base. Eles têm essa instrução de ser mais firmes com os filhos. O que você pensa dessa realidade hoje? Na minha casa, nem tudo que a gente queria, eu e meus irmãos, a gente conseguia ter. Mas nunca faltou orientação e, principalmente, amor, presença. Boa. Né? Meu pai, ele saía muito cedo, normalmente eu já estava dormindo, eu ainda estava dormindo. E quando ele voltava, às vezes eu já estava dormindo. Mas quando eu estava com meu pai, eu tinha um tempo de qualidade com ele. De orientação, de presença. Então isso nunca me faltou amor. Já faltou algumas coisas materiais, mas amor nunca faltou. E isso motivou eu começar a querer empreender desde muito cedo. Né? Eu com 16 anos eu fui fazer curso técnico e com 18 anos eu montei meu primeiro negócio lá no Jardim de Abril mesmo, que foi a minha primeira escola de informática. Gente! E era naquele período de transição, quem está assistindo não vai entender. Porque vocês são novos, né? As meninas são novas. Vamos falar para os 40 a mais. Datilografia para computação, para informática. Então eu peguei essa fase, essa transição foi muito próspera na nossa vida. Né? Eu montei muito novo e ali eu comecei uma vida de empreendedorismo. Cheguei a ter 3 escolas de computação e aí fui para o lado social.
E aí, O que faz você sair do empreendedorismo? Porque a gente tem esse lugar de crescimento, de prospecção, de desenvolvimento. Você já com 3 escolas. O que te fez ir para o social? Que motivação? De onde veio isso? meu pai, mais uma vez. Ai, que legal. Meu pai, porque assim, eu sou um cara coração. Eu não sei ser diferente disso. A gente sente isso em você. E aí, às vezes, alguma pessoa, porque era muito caro na época pagar um curso profissionalizante de informática. Então tinha pessoa que tinha condição e tinha pessoa que não tinha a mínima condição, mas entendia que aquilo poderia abrir muitas portas para ele no mercado de trabalho. E aí eu sempre dava bolsa, ajudava, até chegou um momento que meu pai falou: filho, eu já vejo que você tem esse viés, você tem esse chamado, vamos montar um só social, e aí você pode atender mais pessoas com qualidade. E aí eu gostei dessa ideia do meu pai, né? Na época eu montei uma ONG chamada Sasulo, e aí outros amigos, outros profissionais liberais, empreendedores começaram a me procurar, porque a gente fazia um trabalho super legal, sem finalidade nenhuma, era só de ajudar mesmo. Então a gente tinha dentista, advogado, professora de balé, de artes marciais. Então começou a ficar uma corrente do bem, e a gente atendia por mês 2.000, 2.500 pessoas só com trabalho social. Nasce aí esse grande prefeito. E você sabe que é uma curiosidade da minha família. Minha família nunca suportou política, e eu muito menos. Uau! Então, se você me chamasse para participar de qualquer encontro político, eu era aquele resistente. Falava: não quero, não gosto, não acredito, não preciso. Então, eu era totalmente apolítico. Até que um dia um cara me desafiou, e aí... Conta um pouco, a gente quer saber. A gente quer saber do que movimenta as pessoas. A gente quer saber de como que eu posso sair de um lugar e ir para outro. Entra um cara numa das minhas escolas, ali na região do Santo Antônio, do Veloso, e fala que tinha um convite para me fazer, ouvia falar bem de mim, desse meu projeto social, e que me faz um convite para entrar na política. E eu falei: olha, eu agradeço, né? Daquele jeito super educado, mas eu não gosto, não quero. Eu falei: mas, pô, por quê? O que você tem contra a política? Eu falei: não, eu prefiro não falar. E aí ele insistiu, eu falei algumas coisas com bastante respeito, mas daquela percepção que eu tinha da política. E que muita gente tem, né? Muita gente tem. Que a gente precisa já pensar em quebrar isso, mudar essa comunicação. E sabe o que ele me respondeu? Que? Se você pensa assim e você vê tudo isso ruim na política, por que você não vem do lado de dentro tentar fazer diferente? Nossa! Aí ele falou: porque é fácil ficar dentro do teu negócio só criticando e não participando. As coisas não vão mudar assim. E aí eu fui com isso para minha casa, né? Com isso no meu coração. É um percurso de no máximo 10 minutos, mas eu saí da escola do Santo Antônio para chegar no Jardim de Abril, eu já tinha tomado a decisão. Falei: uau! Eu vou entrar na política. E as primeiras pessoas que eu contei foi meu pai e minha mãe, num jantar. Imagino eles. Meu pai ficou 1 mês sem falar comigo. Seu Uriel, eu guardo isso no hoje. meu coração. Mas eu entendi, meu pai queria me proteger de um ambiente que a gente não enxergava algo bom. Então ele falava: filho, você está com as suas escolas, você está se formando em direito, você não precisa disso. Eu falei: pai, é por isso que eu quero entrar. Porque eu não estou entrando porque eu estou precisando de buscar coisas através da política. Eu acho que eu vou poder servir mais e melhor. Olha o que a gente atende de gente com os nossos projetos sociais sem nada de apoio político. Imagina se a gente estiver dentro da política. Pode fazer mais. Aí meu pai falou: eu sou contra você entrar nisso, não fala mais comigo. Eu tô falando assim, mas quem conhece o seu Uriel, meu pai, sabe que foi um pouco mais tenso o jantar. Com murro na mesa que levanta os pratos para cima. Mas depois de um tempo, meu pai viu que eu não ia desistir. Eu acho que essa é uma das minhas características. Eu não desisto daquilo que eu acredito. Agora me conta se sua visão, o que você entrou com esse propósito, né? A gente sente que o propósito ele nasce nesse momento, e se algum momento aqui nesse início você já falou: Gi, não vai dar certo, ou você olhou assim: vejo possibilidades, não, eu sou a mudança. Eu tinha certeza que ia dar certo. Nossa, que incrível. Só que sabe o que foi mais gostoso de tudo? A primeira eleição que eu disputei, eu perdi. E aí? E aí, pra eu voltar pra casa, sabe quando o pai e mãe Mas te dão um conselho? Mas você tinha certeza que ia dar certo da primeira ou é uma possibilidade de dar certo? Eu sentia que tinha adesão a essa nova ideia.
Só que assim, eu tive voto para ganhar a eleição, mas tem uma configuração dos partidos que às vezes você tem o voto para ser o vereador, mas não dá quociente eleitoral. É umas contas Sim, que tem que fazer. Então, eu tive voto para me tornar vereador na minha primeira disputa, mas eu não estava no partido certo. Então, eu não ganhei. Nossa. E aí, imagina quando o pai e mãe dá conselho e fala assim, ó, não faz isso. Eu te falei? E aí você faz, o que que acontece? Eu te falei. Eu volto para casa, meu pai e minha mãe me esperando no sofá, do dia da eleição. Aí eles, e aí, filho, não deu, né? Aí eu falei, pai, não deu, mas tá tudo certo. Eles falam assim, não falei? Aí você teve voto para ser vereador, mas você não entrou, é tudo maracutaia. Eu falei, pai, não é assim. Ah, Eu não te avisei. nossa! Aí ele falou assim, ó, mas tá tudo bem. Eu Caramba! falei, pai, mas você pode ter certeza, eu vou entrar na política, eu vou te dar muito orgulho. Ele falou, você não precisa. Aí eu falei assim, ó, a partir de hoje eu já Defensor. começo a trabalhar para daqui 4 anos eu ganhar a eleição. Aí meu pai falava, você é maluco, eu não acredito que você vai está dar falando certo. isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu comecei a construir 4 anos de uma trajetória. E às vezes, Tati, a gente não entende isso. Tem o nosso tempo e tem o tempo de Deus. Talvez eu não estaria preparado, não estava ainda com a maturidade suficiente para assumir um cargo tão importante. Eu fiquei 4 anos depois entendendo mais, estudando mais, vendo onde eu podia fazer mais pelas pessoas. E aí, na outra eleição, eu já ganho como um dos mais votados da cidade de Osasco. Quero trazer essa sua linha de pensamento, porque muitas vezes é exatamente isso que a gente sente. Às vezes a gente acredita que aquele momento é nosso, que a gente está ali, mas quando passa um pouco mais, a nossa preparação, a nossa performance já é totalmente diferente. Exatamente. Né? Então, que bom que você não desistiu. E o que você falaria para as pessoas onde elas se encontram no lugar de desafios e muitas vezes elas se frustram e elas abandonam? O que você fala para esse público que está aí, que está tentando uma carreira profissional, não fugindo um pouco da política agora, para as mulheres em específicos que querem se desenvolver profissionalmente e muitas vezes frustram, porque o seu primeiro negócio não dá certo, porque ali ela não se sentiu bem? O que você falaria para elas nesse lugar desse tempo de Deus? Gostei disso. Nunca ninguém falou que a nossa vida ia ser fácil. Aqui é cruz, é desafio. Você passa por deserto, por tempestade, mas deserto é período de aprendizado, de fortalecimento. Você sempre vai sair dele. Tempestade, ela passa também, né? Então, tudo aquilo que você participa, que faz parte do processo, te ajuda a chegar mais forte no teu resultado. Agora, desistir não faz parte. Boa. É algo que eu falo para as minhas filhas o tempo todo, porque a gente tem uma geração agora que não gosta de ouvir muito não. Não gosta de ser contrariado, exatamente. Não sabe perder. Isso. Né? Então, eu ensino com a minha trajetória e várias outras trajetórias que são muito mais inspiradoras que a minha, que teve dia que eu ganhei, teve dia que eu perdi, teve dia que deu tudo certo, teve dia que deu tudo errado. Mas eu nunca desisti. Eu sempre continuei. A resiliência é uma característica fundamental para todo ser humano. Resiliência, muito bom. E entre esse não deu certo e dá certo, existe um período de dedicação, né? Que muitas vezes as pessoas elas passam ali esperando. Mas dentro desses 4 anos onde você se preparou e conseguiu, houve uma dedicação. Qual foi o seu movimento de dedicação mais intensa para você se sentir muito mais preparado quando você ganha? Às vezes você tem que entender que algo não deu certo porque você não estava preparado o suficiente para aquilo. Estudou mais? Estudei mais. Se envolveu mais? Me envolvi mais, me dediquei mais, né? Abri tempo, às vezes até com a minha família, com os meus amigos, em prol de um objetivo. Nossa, empreender é isso. É gostoso estar domingo em casa a tarde inteira, mas às vezes o empreendedor tem que abrir mão desse tempo para o negócio dele dar certo. Boa. Não tem jeito, não cai do céu. Né? Cai do céu só chuva e bênçãos. Né? Mas para você conquistar as coisas, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar bastante. Né? Então, esse acho que foi o grande segredo. E eu acredito que Deus tinha um chamado na minha vida nesse sentido também. Eu acredito muito nisso. Né? Porque eu cheguei, depois consegui ampliar meu trabalho e eu fui sempre o improvável, né? Ninguém acreditava que era possível. Porque eu não vim de família de berço de ouro. Não vem de família política. Eu não venho de família política, você sabe como é que funciona isso. Mais relevantes. Eu era de um partido nanico que, assim, a cidade... Eu não quero aqui politizar nem polemizar, mas
desde aquela época já era esquerda e direita, aqueles grandes, né, coronéis da política, e eu vim furando a bolha até que deu tudo certo. Então, é sobre acreditar mesmo. É sobre acreditar, propósito, esse chamado, né? A gente ser resiliente. E isso na vida de, se for político, se não for político, do empreendedor, da mulher, de pessoas, né? Desenvolvimento humano e performance, sobre estar performando dentro da sociedade. Muito legal. E vamos para essa outra parte agora, onde você se torna candidato. Que você é candidato e você agora foi eleito. Quais são os desafios aqui dentro? Você sabe as dores da sociedade. Você nasceu nesse lugar baixa renda. Quando você vai nesse lugar, agora eu consigo mudar. Quais são esses outros desafios aqui em cima? Agora eu estou aqui e posso mudar. Quais são os desafios que você tem aqui nessa primeira? Acho que tanto na vida pública quanto na vida do empreendedor, de qualquer profissional, tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Tem coisa boa e tem coisa ruim. E na vida pública não é diferente. Eu acho que na vida pública, vê se você entende. Ó, eu não sou da política, tá? Me ajuda. Eu acho que tem muito esse lugar do confronto, do debate. É como se o meu projeto fosse mais precioso, mais valioso que o seu. É como se um quisesse derrubar. Essa é a minha visão aqui de fora. Sim, sim. Eu acho que esse é um dos desafios quando a pessoa entra. Parece que às vezes eu sinto que a pessoa ela tá ali jogando, tem que estão ali ajudando, e tem outros que parece que quer dar uma puxada de perna. Que tem as narrativas, né? Tá. Então, às vezes a pessoa quer fazer um discurso lindo que na prática ela não sabe funciona. que não é possível. Né? Tem a questão da disputa partidária, ideológica. Essa disputa. Eu não gosto. Né? Eu me dou bem com todos os partidos, porque o meu principal partido são as pessoas. É por elas que eu tô lá, não é por uma agremiação. Então, se o cara... Hoje o governo federal ele é um governo de centro-esquerda e o governo do estado é de centro-direita. Eu não estou nem aí para isso, porque se o governo federal puder mandar recursos para as pessoas que eu represento, eu vou trazer. E se o governo do estado, que é totalmente diferente a ideologia, eu também vou trazer. Porque eu acho que, passando o período eleitoral, onde cada um disputa as suas ideias, os seus projetos, tem que ser todo mundo pelas pessoas. Menos política e mais gente, sabe? Boa. E você, quando você entra num cargo desse, se você trabalhar, você consegue transformar para melhor a vida das pessoas. Você consegue ver pessoas em muita dificuldade e depois, através do trabalho de um grupo, você vê a vida dessas pessoas evoluir. Então, esse é o chamado. A política, você quando você entra nesse cargo, você é um servidor público. Você veio para servir, para você melhorar, para você transformar. Então, é nisso que eu acredito. Tem coisa ruim mesmo, principalmente as coisas de bastidores. Eu acho que é ego. É um pouco disso. Tem bastante coisa complicada, muita vaidade, Isso, né? a vaidade. Mas tem muita coisa boa também. E você nessas se manter que eu me firme, mantenho. Né? Mandando mais uma mensagem para quem está assistindo. Gente, como que a gente se mantém firme no nosso propósito? Como a gente não quebra esse lugar da minha aliança comigo mesmo? Porque às vezes a gente está ali conversando, está ali discutindo algum projeto, quando vem a pessoa, ela vai para esse lugar, eu sou melhor do que você, e você falou. Tem que alimentar o povo, tem que nutrir o povo, tem que trazer a mudança para o povo. E você conseguir se manter. Inteligência emocional, você treina isso? Esse lugar dessa perseverança, dessa resiliência? Você faz alguma coisa diferente? Me diz que eu já vou anotar que eu vou fazer também. Meu treinamento foi minha vida. Foi a vida. E a minha família. Eu tive que aprender na raça, né? Porque, repito, eu sou o filho improvável, eu sou a raspa do tacho, nasci numa região de dificuldade, não nasci em berço de ouro. Então eu tive que, para crescer... Essa força é sua? Não, da minha família. Gente, essa semente foi plantada pelos meus pais. Que lindo. Né? Tá na minha educação, né? Tanto dos meus irmãos. Então, assim, na iniciativa privada também tem isso. Tem o teu amigo... Tem demais. Que torce contra, que tenta jogar casca de banana, que vai falar mal. Que vai. Né? Tem gente que vai trabalha... distorcer realidades, que tu não falei nada disso. Aí a pessoa vai lá e distorce e comunica tudo diferente. Tem gente que trabalha, corre atrás do seu, procura fazer o seu projeto brilhar. E tem gente que não trabalha. Normalmente, esses que não trabalham são os que falam mal dos outros, são os que jogam sujo. Mas...
A gente não tem que olhar para esses, não é? Perfeito. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vocês não olhem para o que não funciona, não olha para o disfuncional, olha para a tua vida, olha para o teu momento, olha para a tua fase, segue fazendo, né? Isso. Você deixou muito claro aqui que essa força vem de berço, vem de base, mas eu também quero falar para vocês que muitas vezes você não vai ter família, você não vai ter base, você não vai ter pai e mãe, mas você também pode se tornar isso. Exatamente. Então, muitas vezes a gente pode buscar orientação, ajuda, apoio, né? Dentro dessa parte onde você pode contribuir, você vê oportunidades de projetos onde não só dê oportunidade de trabalho, mas também de desenvolver pessoas nesse lugar emocional. O que você fala, o que você vê, quais são o que está na mente, o que você já fez? Ele é um conjunto. Você tem que estar forte profissionalmente, você tem que estar preparada tecnicamente para os desafios em qualquer área profissional. Mas você também tem que estar bem emocionalmente, espiritualmente. Boa. Isso passa... Nossa, espiritualmente é muito importante. Né? E eu não estou falando de fé. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. De fé, de acreditar, né? Porque em cada algo, um tem a sua. Vai ter a sua. O importante é você acreditar, né, em algo superior que te oriente, pode ser sua reja, bússola, né, a sua diretriz. Isso. Né? Você tem que estar preparado tecnicamente. Às vezes você não, como você falou, você tem fissuras, lacunas emocionais, mas que aí com a ajuda de um profissional você pode superar. E eu acredito também muito na força de vontade, né? Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Gente, não sai vai. desse lugar. Mas, se você se esforçar, eu tenho certeza que você vai alcançar seu objetivo. Você acredita que a rede social muitas vezes coloca a gente nesse lugar que é possível para todo mundo e só não é possível para mim? E às vezes a pessoa fica nesse lugar remoendo essa frustração que não funciona? Quais lugares que a gente pode trazer de oportunidade de dizer assim, funciona? Né? Onde que a gente pode trabalhar na educação, na primeira educação, essa orientação emocional, é ali naquela fase onde os adolescentes, eles estão ali naquela escolha da carreira, então assim, vamos escolher uma boa carreira, né? Vamos sair desse lugar de só estar scrollando, só de redinha social, né? Onde emocionalmente a gente pode preparar o mercado de trabalho, trazendo essa visão de que você precisa se dedicar, resiliência e dedicação. Se a gente ficar embasando os nossos projetos só em rede social, a gente fica maluco, né? Porque ninguém coloca o que dá errado. É muito difícil, né? O pessoal só coloca o que deu certo. E às vezes não coloca o processo para você chegar até lá, né? Algumas pessoas até acabam divulgando. Então cria uma frustração para quem está ainda patinando, está no perrengue. E às vezes isso não é a realidade de ninguém. Não é daquela pessoa, é de ninguém. Né? E assim, eu sempre falo, a nossa geração, a geração 35, 40 a mais, ela é mais cascuda. Ela é mais preparada para tomar porrada, né? Para perder e continuar, levantar, cair, levanta, sacudo a poeira e dou a volta por cima. Né? Mas essa geração, a gente, em toda cidade, ela tem que ter uma preparação emocional, né? Ensinar para essa molecada, porque hoje o pai e a mãe têm um excesso de protecionismo. Nossa, boa. Né? Então não quer às vezes... E às vezes mas você protege as meninas, não protege? Eu Como protejo, que você lida com mas isso? Vamos pode agora entrar perguntar... na intimidade. Mas eu sou duro quando tem que ser. É duro? Eu sou o pai mais parceiro liberal. Não, mas tem algumas coisas que eu sou firme. Eu sou firme. Perfeito. Escola, por exemplo. Né? E eu vou falar uma coisa que me perdoem. Mas eu falo assim, eu com a sua idade eu já trabalhava. É uma coisa que muito pai e mãe fala, né? Você só estuda. Então, eu quero que você dê o seu melhor. Não quero que você tire só 10, mas eu não quero que você tire nota baixa, sendo que esse hoje é a tua principal obrigação e é um investimento no teu futuro. Então, eu sou chato, muito chato. Né? Eu tomo o celular, se tirar nota baixa, fica de castigo. Eu tenho algumas coisas aí. Por favor, pessoal, não me critiquem, tá? É meu modelo de educação. O lugar de refeição não é local de brincadeira para mim. Eu sou chato com isso. Nossa, que legal. Na mesa tá comendo, não tem brincadeira. Depois comeu, aí saiu daquele ambiente porque muitas pessoas não têm comida. Então a gente não pode ficar brincando na hora de comer. Essa é uma boa reflexão também pra gente começar a pensar, né? São algumas coisas que eu tenho na educação. Sou chato com bastante coisa e sou muito ciumento com as minhas filhas. Né? É? Muito.
Mas Como que normal, acho que é você... normal. Normal, mas como que você faz para lidar com essa ausência? Porque você se dedica muito a todos os seus projetos, a sua vida profissional. Como você faz para ter esse equilíbrio? É porque De assim. estar aham. presente, aí você falou, eu tive na minha infância tempo de qualidade com meus pais. Você com certeza deve preservar isso com as suas meninas. Mas você tem algum roteiro, até para ajudar os outros pais? Porque às vezes eu fico ali com a minha filha tentando criar esses espaços e às vezes a gente, eu criei um espaço de passar esse domingo com ela, mas putz, ela não conseguiu ficar comigo porque tinha uma prova, tinha que estudar, Uhum. sabe? Às vezes a gente planeja uma coisa com os filhos e com a família e muitas vezes não dá certo. Na sua vida, como que é isso? Isso acontece com frequência? Não, você consegue administrar bem? Como que é? Seja sincero, Não, sinceridade, olha. sinceridade total. Talvez por a gente levar uma vida muito corrida hoje em dia, é por isso que a gente fala sim para muitas coisas para os filhos que a gente sabe que não deveria falar. A verdade é essa. E aí parece que é uma forma de você compensar a tua ausência, mas não é isso. Eu falo muito não para as minhas filhas. Não, isso não. Não por quê, pai? Por causa disso, disso, disso. É não. E não deixo faltar amor, por quê? Assim como eu tenho o compromisso de acordar, de tomar café, eu tenho o compromisso de trabalhar, eu tenho o compromisso de me exercitar para eu poder cuidar da minha Muito bom, família. Porque você exatamente. fala, eu me preocupo com a minha família, eu só trabalho. Tá Tá errado. errado. Você tem que tirar um tempo para cuidar de você, senão você não Sim, vai conseguir cuidar de ninguém. exatamente. Os outros que vão Bem ter que cuidar de lembrado. você no teu futuro. Aham. E eu tenho algumas regrinhas em casa, eu sempre me programo para um tempo de qualidade com as minhas filhas, né, com a minha esposa. Então, sexta-feira à noite é um dia que a gente sempre sai para comer junto, Ai, que legal. né? Eu procuro no final de semana sempre fazer alguma coisa que as meninas acabam direcionando, né? Vou no cinema, às vezes vou passear num parque, né? Com as cachorras que elas gostam muito. Às vezes vou jogar vôlei, né? Você joga com elas? Jogo com elas. Que legal. Jogo. Atividade física em família, nossa, muito Não, bacana. as minhas duas filhas, eu sempre incentivei elas desde pequena, porque é uma geração muito digital. Eu falo pra elas, e você tem que dar o exemplo, né? Eu falo, você quer que eu faça o esporte, você não faz? Não faz. Eu faço, jogo vôlei com elas, jogo futevôlei com a minha mais velha, né? Vou pra academia, faço corrida. Agora a gente fez uma corrida recentemente, as duas concluíram a prova. Nossa, que legal. Então é uma sementinha também que você tem que ir plantando aí. Então, graças a Deus, eu não tenho tanto tempo para ficar com as minhas filhas, mas toda vez que eu tô é com Tá qualidade. de corpo presente, não tá ali só Não é? passando. Como que foi essa corrida? Me conta. Como que é esse projeto? É algum projeto de vocês? O que foi essa corrida? Hoje a corrida virou um estilo de vida, Virou né? mesmo? Então tem gente que não tinha o hábito de fazer atividade física, começa numa caminhada, acha que não vai conseguir, aí consegue concluir uma primeira... Porque não é sobre velocidade, Tati. É sobre você aproveitar aquela jornada. Gente, né? eu acho que eu vou levar isso para outra esfera agora. Sim. Né? Que na vida, muitas vezes, a gente vai com um propósito que quer vencer, quer chegar, mas às vezes esquece o trajeto. E aí, desfrutar do trajeto também tem uma significância ali, né? Faz parte da chegada. Muito legal. Eu tenho um amigo baiano que você fala assim, como que tá? Falou, tô correndo. Aí ele fala assim, pra onde? Porque você pode estar correndo para um lugar ruim, para um precipício. Nossa, verdade. Então eu falo assim, não é sobre o que você está correndo, a tua velocidade. É para onde você está indo, qual que é teu destino. E a atividade física, ela só traz coisa boa na tua vida. E, eu tenho dor. Você é pró-esportes, então? Eu sou total. Boa. Eu sou muito velho. Tá errado. Tem gente de 80 anos que corre mais do que garoto de 30. Né? Eu tenho alguma dificuldade de mobilidade, é óbvio. Procure um médico, mas a gente tem cadeirante. A gente tem um exemplo do Mamute com mais de 200 quilos que participa de maratona. Né? Ele pesava mais de 300 quilos. A gente tem pessoa que tem perna amputada e participa de corrida de maratona de muleta. Então, ou seja, a gente tem que deixar um pouco as desculpas e falar, não, eu vou no meu tempo, no meu ritmo, de acordo com aquilo que eu consigo fazer e tem que encarar o desafio por você e pelas pessoas que você ama. E eu vou desfrutar desse trajeto. É isso. Né? Agora, você correr com a família não tem preço, né? Como que foi essa corrida com a muito família? Bom.
A Bia, ela, a mais velha, ela já tá um pouco mais avançada, né? Tem um condicionamento, ela treina bastante. A Fernanda tem um condicionamento bom também. A Fernanda tá com quantos anos? A Fefe tá com 11. Ai, que linda. E a Bia vai fazer... Ela conseguiu concluir? Concluiu. Nossa! Mas a Bia, a gente fez um trajeto mais longo, né? E um pouco mais intenso. Mas assim... Não é sobre isso, né? Tanto que eu já falei que na próxima corrida eu vou correr com a Fernanda, no ritmo da Fernanda. Exatamente para ter essa oportunidade de você criar laços afetivos que vão durar para sempre, sabe? Nossa, muito bacana. Trazer essa comunicação para os pais, porque muitas vezes o pai, ele tá ali, o pai, muitas vezes demanda tudo para a mãe, e aí a mãe fica nesse papel de execução, de estar presente, e aí pai de grandes negócios, esse pai que está aqui nessa trajetória de ser o líder mesmo da casa, muitas vezes ele não se permite viver momentos com os filhos, né? Porque ele sempre vai estar cansado, ele sempre vai estar ali no seu esgotamento. E é legal, porque você também... Na minha casa não existe essa possibilidade, tá? Como que você consegue? É que assim, eu já sou ligado no 440, né? E as minhas meninas já sabem disso, tanto a Aline quanto as minhas filhas. Então eu posso ter saído 5 horas da manhã de casa, eu vou chegar 8 horas, 9 horas da noite. Eu sei que se elas querem fazer qualquer coisa, elas podem contar comigo. Eu acho injusto da minha parte chegar cansado e às vezes elas estão esperando pra gente ter um momento e eu falar, não, vou descansar, tô cansado. Tá escutando outros pais, donos de lares, líderes. Eu acho muita sacanagem com a família. Tomar com essa consciência, porque tudo sobrecarrega muitas vezes dentro para a mulher, né? Quando a gente tem esse lar constituído dessa forma, o homem que está lá trabalhando, a mulher que está cuidando e demanda tudo para a mulher, né? E você trazer essa mensagem é super importante. Sacanagem mesmo. Não, é sacanagem, porque não é justo com a tua família. Eu sei que a maioria das pessoas ficam muito tempo fora de casa pela família. Exatamente. E quando chega, cadê a família? Tá cansado, tá exausto. Então eu acho que você tem que... Eu estudo com as meninas. Né? Mentira. Estudo. Olha, que legal. Faço lição. Tenho oportunidade, às vezes, de assistir um filme com elas, de sentar para uma conversa mais papo cabeça. Né? Alô papai, alô mamãe, conversem com seus filhos. Conversa, gente. Porque se a gente não conversar, tá muito distorcida. Alguém vai conversar com eles, por nós. Falta de orientação, uma comunicação assertiva, uma comunicação não agressiva. Muitas vezes a gente vai trocar uma ideia com o filho e a gente já quer reprimir, já quer punir, já quer consertar, já quer colocar no elo. Vai para essa comunicação agressiva, perde totalmente essa conexão. Né? Se comunicar de forma mais assertiva, né? Essa comunicação mais carinhosa, né? Trazendo esse lugar de que sim, eu tô aqui só para te ouvir. Eu sou super parceiro das minhas filhas, elas contam tudo para mim. Ai, muito bom. E eu já tive episódios que eu fiquei triste com aquilo que elas me contaram. E como que foi para você? Eu cheguei da igreja e a minha mais velha fala, pai, eu quero conversar com o senhor. Não precisa contar tudo, senão. Não, vou só sem detalhes. Sem detalhes. Aí senão ela vai ficar brava comigo. Não, vai não. Aí eu falei, pode falar, filha. Ela falou, não, lá no meu quarto. Aí o pai já fica com friozinho na barriga. Ai, meu Deus. Aí eu falei, tá, fala. Ela falou, fecha a porta. Aí, meu Deus. Meu Deus do céu. Aí meu coração já falei, vai, fala. Ela falou assim, eu tô com medo de te falar porque você vai ficar triste comigo, você vai ficar bravo comigo. Aí eu falei assim, vai, conta. Ela falou, você vai ficar bravo comigo? Eu falei, conta. Né? Peraí que eu quero saber, meu olho tá tremendo aqui, se eu vou ficar brava ou não. Você já deve ter passado por isso também. E aí ela contou uma coisa que eu reprovo, mas não era nada grave, sabe? E aí me deu um alívio na hora. Mas é isso, como que foi a sua interpretação e a sua condução? Aí eu peguei, depois que ela contou, ela falou assim, ó, e aí? Eu falei, aí que está um mês de castigo, dá o seu celular, por causa disso e disso e disso. Ela falou assim, ué, eu te contei, você fala que você é meu amigo, e eu vou ficar de castigo, vou ficar sem celular. Eu falei, vai. Mas não é nada grave. Eu falei, não é, mas é uma coisa que eu sempre te orientei a nunca fazer isso. Então, além de eu ser teu amigo, antes de tudo eu sou teu pai. Então, então você tem que aprender. Não é porque eu sou teu parceiro, que eu sou teu amigo, que eu não vou te orientar e te corrigir pro teu próprio bem. Então, tá de castigo. Gente, adorei ouvir isso, sabe? Por quê? Porque muitas vezes a comunicação fica invertida. Muitas vezes a figura dos pais, hoje em dia, eles ficam tão próximos que se você não se impõe, os filhos querem dominar os pais.
E é difícil. E você tomar essa posição e sustentar é muito importante, que aí você mostra para ele, ó, aqui existe um papel de autoridade, né? Existe hierarquia e você precisa passar por isso para você ter esse lugar de entender, compreender e aprender em cima do erro. Não, com certeza. E assim, não tem ninguém, eu falo para as minhas filhas, no mundo que quer o bem delas melhor do que eu, a minha esposa, os avós. Então não adianta aí ficar indo pela cabeça dos outros, né? Porque eu falo, se tudo der certo, eles estão tudo perto. Se der alguma coisa errada, quem vai ficar perto é a família. Né? Eles que vão dar o suporte, vão fazer a rede de apoio. Que vai estar ali então, do seu lado. Primeiro ouvir quem vai estar com eles sempre, em qualquer ocasião, e depois os amigos, né, os colegas. Mas é difícil, porque é uma pressão muito grande, né, Demais. Tati? Principalmente para adolescente. Demais. Agora eu quero fazer outra pergunta para você, que eu acho que a gente vai aprender muito agora. Como lidar com as críticas? A gente agora percorreu aí dessa rede social. Como você faz para lidar com as críticas? Olha, Que tanto aqui na rede social, quando você traz essa imagem desse político que não traz esse peso na sua comunicação. Então, a gente tem um Rogério que a gente gosta de ver, que é essa sua interação, que é esse lugar divertido, onde você se comunica, entrega, você fala dos seus projetos e traz muita essa leveza, essa diversão. E aí, como que faz para lidar com as críticas? Porque muitas pessoas querem esse posicionamento dentro da rede social, e eu falo ali dos pequenos empreendedores, sabe? Dessa mulher que tem uma vida que ela quer compartilhar também com outras mulheres, e aí elas se paralisam muito nesse início. E aí, como que você faz para lidar com essas críticas? E o que a gente pode falar para essas pessoas que estão aqui entrando na rede social para mostrar um pouco do seu trabalho? Independente da forma, seja uma forma mais criativa, divertida, ou de uma forma mais técnica. Olha, eu tenho comigo que nem Jesus agradou todo mundo. Bom, já vamos começar aí, né? Não, esquece. Se você conhece alguém melhor que Jesus, eu não sei, eu não conheço. E ele não agradou todo mundo. Boa. Tinha gente que criticava Jesus. Ele foi crucificado, ele foi traído. Então, assim, as pessoas que comiam na mesa com ele traíram Jesus. E isso é uma reflexão imensa pra gente. Você já foi traído? Eita, peguei agora. Olha, em relacionamento que eu saiba, Não, relacionamento não. Mas assim, na política, às vezes isso de acontece. amizade, sabe? Ali que você viu que tem uma pessoa que estava ali sendo parceira nessa tua comunicação, vou pegar agora a rede social. E ali ela fez uma crítica ou falou ali que mexeu com você e você se sentiu traído. Tipo, tem amigas minhas que falam do meu jeito. E eu falo, ai, que ranço delas. Não tá vendo que essa sou eu mesma? Mas não fica, porque às vezes essa pessoa queria ser você e ela não consegue ser você. Olha, mais uma estratégia para você colocar na sua mente. Então, às vezes a pessoa que te critica queria ser você e ela não vai ser você, porque você tem a sua trajetória, tem o seu esforço, tem o seu brilho. Então, eu assim, eu tô falando de coração, eu não sofro com crítica. Aliás, muito pelo contrário. Gente, às vezes a tem crítica, que aprender isso, vou ter que fazer um caderno. A crítica que ela não é destrutiva, ela é construtiva, ela faz você crescer. Ela faz você melhorar. Mas tem crítica que acaba com a gente Mas fica que tem crítica que é maldosa. Essa você deixa de lado. Como é que você faz para deixar de lado? Eu simplesmente, que botão você liga aqui dentro? Beijinho no ombro e siga em frente, esquece. Eu me amo. Não, esquece. Porque assim, repito, nem Jesus agradou todo mundo. A gente não conhece ninguém melhor do que Jesus. E ele foi, repito, traído. Ele foi crucificado. As pessoas falavam mal dele, não acreditavam nele e ele seguiu a missão. Então a gente tem que seguir nossa missão. Boa. Firma no propósito, segue, entrega o teu melhor. Você pode ter certeza que vai ter muito mais gente te aplaudindo do que gente te criticando. Né? E tem aquela outra coisa. Às vezes o pessoal sempre fala, né? O amigo vê uma coisa legal tua, às vezes nem curte, nem compartilha seu conteúdo. Aí vem né? Não dá para entender. Às vezes um cara que nem conhece teu trabalho vai lá, curte, compartilha, fala bem. Mas assim, a gente não... Eu, assim, na política, para eu me dar bem emocionalmente, eu sempre faço sem esperar nada em troca. Eu só vou e faço e sei que eu fiz o meu melhor, a minha parte. Normalmente, quem sofre mais, a hater, a essas coisas que é o jogo sujo da política, é tua família, né? Então eu falo para elas, nem fica vendo, porque
eu não vou conseguir agradar todo não mundo. dá palco, então, Não, né? esquece. E eu não... É assim, eu não vim para agradar todo mundo. Eu vim para fazer o meu trabalho, o Eu meu acho projeto. que quando a gente já vem com essa ideia em mente, eu acho que já quebra muitos padrões, né? De você entrar nesse lugar de frustração. Ai, eu não performei bem. Ai, porque eu dou aula e às vezes muitas das minhas mentoradas falam: ai, porque eu não falei bem. Ai, porque a minha voz saiu desse jeito. Ai, porque falaram disso e daquilo. E isso gera bloqueios. Então, para que esses bloqueios não se instalem, é você seguir com o seu propósito e não dar palco para aquilo que falam, né? Você tem alguma voz assim na sua mente que às vezes já tentou te bloquear? Algum lugar assim? Porque tem pessoas que ficam com aquela vozinha, né, na mente da gente. O meu contrário, eu tenho uma voz o tempo todo na minha mente que sempre Acredita. acredita, Cria essa voz dentro dá de você. força. E é uma conexão com o Espírito Santo, né? Que cada um, repito, dentro da sua fé, da sua religião. Eu tenho tanto alerta, tanto... às vezes eu acordo de madrugada, eu não sou maluco, tá? Mas às vezes eu acordo de madrugada, já pego um papel, uma caneta, anoto aquilo que para alguns é sonho, para mim às vezes é Parece uma alguma revelação, orientação, né? uma revelação, né? Então, eu sempre tive essa conexão, né? Então, essa é a voz que eu ouço. Se vier voz na tua cabeça para te bloquear, para te colocar medo, para te jogar para baixo, essa não é uma voz de Deus. Então, você, tampa o ouvido e fala, isso aqui não me pertence, eu repreendo, eu quero ouvir a voz que vai me jogar pro alto. Porque Deus é o pai. O pai, ele não quer ver o filho regredir, ir mal. Sofrer. Né? O pai, ele quer ver o filho evoluir, avançar, ser feliz. Então, é só essa voz que a gente pode ouvir, porque essa é a voz de Deus. Muitas pessoas elas vão para esse lugar de ficar nesse lugar depressivo, caído, baixo e só ouvindo aquilo que não funciona, aquilo que ouviu e fica aquilo ali ruminando dentro da pessoa, essas mensagens, o que leu, o que ouviu e aquilo vai se multiplicando e hoje em dia a gente vê muita gente paralisada, né, nesse lugar de estar scrollando rede, de ter escutado em algum lugar. E aí agora eu tô entendendo como que você faz para não lidar com essa crítica de forma tão pesada. Não, zero, porque não tem como agradar todo mundo. E eu não vou me pautar por aqueles que torcem contra, eu vou me pautar por aqueles que querem que a gente avance, que a gente faça o bem para as pessoas. Essas daí eu vou dar mão. E as outras eu vou respeitar. A gente tem que respeitar quem não pensa igual a gente, quem não acredita naquilo. Mas tem coisa que envolve valor, princípio. E eu nunca vou fazer, às vezes, aquilo que aquela pessoa espera por aquilo que eu acredito, pelos meus princípios e os meus valores. Então não tem como essa pessoa ser alguém que vai aplaudir o meu trabalho, sendo que eu não jamais vou fazer aquilo que está dentro do coração e da ideologia dela. Então, para essas aí eu respeito, mas deixo para cá. Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória até hoje? Eu acho difícil de eleger, mas vamos pensar, existiu algum momento assim que você olha dentro da sua trajetória política como um momento assim, uau? A coisa que mais marcou meu coração foi o nascimento das minhas filhas. Não é político, Não é é política. pessoal. É algo que eu sempre quis ser pai, né? Eu sempre quis ser alguém semelhante ao que meu pai foi para mim. Né? Então, esse foi o momento mais especial da minha vida, o nascimento das minhas duas filhas. O que tornou isso especial? Você tinha esse desejo, essa vontade de ser pai, sempre por meninas? O que tornou tão especial isso? Lógico, né, gente? Tudo é especial o nascimento de um filho, né? Que bobagem essa pergunta. Eu não vou negar que meu sonho, como eu gosto de futebol, né? Eu luto, eu gosto de muita coisa assim, de moleque, de menino. Eu sempre quis ter um filho. Era o meu sonho. Até nascer a Beatriz, foi minha primeira filha. E aí eu entendi que não tem nem comparação. Eu vejo amigos que têm filhos meninos, assim, deve ser um amor muito gostoso, mas a filha com o pai, as filhas, é um amor indescritível, é muito bom, é muito carinho, é muita troca. Você acha que as filhas, as meninas, elas são mais ligadas com o pai do que com a mãe? Pode parecer que eu tô jogando confete pro alto, então lá embaixo, mas toda mãe sabe que as meninas, elas são muito quando tem esse pai presente, né? É aquela coisa assim, minhas filhas... Até a Aline, se ela entrar na disputa... Tadinha. Fica as duas do meu lado e a Aline fica na minoria. Mas eu acho que é por causa desse sentimento, né?
do carinho, da proteção, né, do zelo. Mas foi isso. Agora, na política, eu tive vários episódios assim. A primeira eleição que eu ganhei de prefeito, ninguém acreditava. Né? E eu fui prefeito da segunda economia do estado de São Paulo, só menos rica do que a capital. Né? Uma cidade que passou Guarulhos, São Bernardo, Campinas, é mais rica do que a maioria das capitais brasileiras. Então foi um desafio muito grande. E era totalmente improvável minha eleição. E melhor do que ganhar é depois ser reeleito no primeiro turno com uma alta aprovação. Então é sinal que, mesmo que eu não tenha agradado a todos, eu agradei a maioria. Né? Então é isso que você tem que pensar. Você se sente querido pela população? Eu Porque sou. você sabe que você é querido, né? Eu vou falar pra você por quê. Por quê? Isso que eu ia trazer. Eu não sou um personagem, eu sou de verdade. Eu abraço de verdade. Eu sou carinhoso de verdade. Eu me preocupo de verdade com as pessoas. Eu não sou uma figura política. Eu sou o Rogério Coração. Né? Eu amo estar com gente. E todo mundo fala isso, né? Não, Rogério esquece. Coração. Eu fui assistir o filme do Michael Jackson. E aí, saindo com as minhas filhas, vem uma mulher correndo, chorando e me abraça. E eu lembrei exatamente do episódio dela. Eu encontrei ela no calçadão de Osasco, em alguma atividade, e ela tinha acabado de descobrir que estava com um câncer bem agressivo. E aí eu falei, me dá teu telefone, eu vou tentar te ajudar. E, né, fiz todos os trâmites que fazem parte, e eu encontrei ela veio chorando falar que ela tinha sido curada, né? Nossa. Através dessa intervenção, principalmente de Deus, dos médicos, eu só fui um instrumento. Mas eu comecei a chorar também, né? Porque eu sou isso mesmo, eu sou muito coração. A minha filha depois falou, pai, que lindo que foi isso que aconteceu. E eu falo, filha, a vida é isso. Por onde você passar, você tentar ser luz, você tentar fazer o bem, você tentar ajudar aquilo que é possível. E como que você faz com essa demanda de pedidos? É sempre uma pergunta que eu fico pensando. Eu falo, gente, mas deve ser pedido o tempo inteiro. É como se fosse o salvador da pátria. E quando você vem para esse lugar de coração, de ser essa pessoa tão humana que você realmente é, como que é para você olhar e, agora não vou conseguir? Como é que você vai dar esse não? Porque tem gente que a gente sabe que é folgado, né? É que, na verdade, eu não consigo enxergar tudo que as pessoas precisam, né? Mas quando alguma coisa chega até mim, seja através da rede social, ou às vezes pessoalmente, às vezes eu vou num lugar, aí vem uma pessoa e fala assim, você não acredita, é coisa de Deus, eu precisava encontrar você. Então eu já acho que eu não acho que isso é coincidência. Mas você não pode falar isso, que todo mundo agora vai chegar e vai dizer isso. É coisa de Deus, só para ter o seu pedido realizado. Brincadeira. Mas é minha missão. E às vezes eu não consigo resolver todos, mas todos eu dou a mesma atenção e tento encaminhar para alguém que tem poder de resolução. De resolução, entendeu? De dar conta daquela... Mas até nisso, você não consegue resolver todos os problemas das pessoas. Mas se for atenciosa, se você for respeitosa, se você de fato se preocupar com ela e tentar resolver, mesmo que não dê certo, essa pessoa vai te respeitar. Essa pessoa vai ter um carinho por você. Então é desse jeito que eu lido. Nossa, muito bom. Que conversa incrível tivemos aqui. Amei conhecer essa sua versão, né, que a gente já sente pela rede social. Essa versão humana, essa versão família, essa versão política que realmente resolve. A gente sente que a cidade de Osasco mudou muito com a sua presença ali nesses 2 mandatos. A gente tem um Osasco antes do Rogério e um Osasco depois. Muito grata pela sua presença aqui. Eu que agradecer toda a equipe técnica que está trabalhando aqui, a quem está nos acompanhando. Me coloco à disposição no meu Instagram, Rogério Lins Oficial. Vai lá, interage, dê sugestões, né? A gente sempre aprende com isso. E foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. A minha família te admira muito, minha esposa, né? A gente torce sempre pelo seu sucesso. Você é uma pessoa que veio para brilhar. Isso aí. Vamos juntos. Vamos juntos. E você brilha aqui comigo também no meu canal, seguindo este canal que é super importante, tá bom, gente? Dá o seu like. Foi um prazer ter vocês aqui. Beijos! Valeu!